O assunto desta noite é qual é o seu nome? Isto foi tirado do capítulo 30 do livro de Provérbios. É um enigma e você e eu somos desafiados a decifrar o enigma. Agora, no último encontro, contamos a história de um amigo que ouviu esta voz dentro dele falando com tremenda autoridade, e a voz lhe disse: alimente-me com desafios. De que outra forma posso crescer? Bem, a Bíblia nos pediu para decifrar o enigma mais fantástico do mundo. Eu sei, se você acreditar em mim, que posso compartilhá-lo com você esta noite. Eu o decifrei não pelo trabalho, não pela especulação, por pura revelação. Você não pode conjurar revelação, ela simplesmente acontece em seu próprio tempo. Mas o enigma é este: quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Você pode dizer, versículo 4. Então, há o desafio de dar o nome daquele que estabeleceu todos os confins da terra, e também dar o nome de seu filho. Agora somos instruídos a pesquisar as Escrituras, pesquisá-las diligentemente, pois se não está registrado nas Escrituras, é inexistente. Então pesquise e pesquise repetidamente, pois há tantos nomes dados nas Escrituras para o Criador do Universo. No primeiro versículo temos a palavra Elohim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. É Elohim? No primeiro capítulo, o mesmo Elohim. Façamos o homem à nossa imagem. Isso é Elohim. Então temos a palavra El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Então temos Adonai, meu Senhor. Então temos o grande nome secreto de Jeová ou Yod-Heh-Vav-Heh, definido para nós como Eu Sou. E temos todos esses nomes em todas as Escrituras, e somos chamados a nomear o nome e então nomear seu filho. Bem, na própria pergunta uma parte da resposta é dada. Leia com atenção ou ouça com atenção. Quem estabeleceu todos os confins da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Isso deve lhe dar a deixa imediatamente. Não está nos perguntando como este universo foi criado, por qual processo, mas quem o criou e com qual propósito. Mas se eu lhe perguntar: qual é o seu nome? E então a segunda pergunta for: qual é o nome do seu filho? Eu o localizei. Ele não é um pai. Não é um pai. Não é esse o nome definitivo que você está buscando? Não é Deus, não é Elohim, não é Jeová, não é nenhum nome, é Pai. Qual é o nome do seu filho é a deixa para a primeira pergunta. Qual é o seu nome? Porque a segunda o identifica. Qual é o nome do seu filho? Ter um filho é confessar que você é um pai, e então dizer que sou um pai é admitir a existência de uma criança, provar seu próprio poder criativo. Sua criatividade está na prole, então imediatamente vemos nela uma relação de paternidade em algum lugar. Agora, Jeremias faz a declaração, e a palavra Jeremias é definida de muitas maneiras, mas aqui estão 3 definições maravilhosas dela: Jeová lança, Jeová se levantará, Jeová soltará o ventre. É isso que a palavra significa por definição. Ele lança, ele se levantará e soltará o ventre. Então Jeremias é levado a dizer: tuas palavras se tornaram para mim alegria e deleite do meu coração. Sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Ele descobriu que era chamado pelo nome. Agora, veja bem, ele foi lançado em um estado turbulento, mas ele sabia que, ao ser lançado, Jeová se levantaria. Ele se lança neste mundo de confusão, mas ele se levantará e soltará o ventre. Se ele soltar o ventre, bem, então, eu posso sair, eu posso nascer. Agora, somente a mente indolente realmente falhará em enfrentar o desafio de um enigma. Mas eu o aviso: se você aceitar, eu lhe direi esta noite: se você aceitar, isso o salvará de se perder nas especulações emaranhadas que passam por verdade religiosa. Que em todo o mundo, eles não querem enganá-lo, mas estão especulando, eles não tiveram a experiência. Você encontrará denominações inumeráveis e isso vale até para os maiores grupos organizados, eles estão especulando. Então aqui encontramos estas palavras no livro de Mateus: tome meu jugo sobre você. Este tome meu jugo sobre você em hebraico é uma expressão rabínica muito comum,
o jugo da lei, que significa os estudos das Escrituras. Então ele está pedindo para você tomar seu jugo, seu conhecimento das Escrituras baseado na experiência e não na especulação. Ele está pedindo que você troque seu jugo herdado atual, com base nas especulações dos sacerdócios do mundo, pelo jugo dele, que é baseado em sua própria experiência pessoal da resposta a esse enigma. Então, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. O meu jugo é suave, e o meu fardo, leve. Agora, neste capítulo 11 de Mateus, e está tudo aglomerado, ele disse: Obrigado, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Porque tal foi a tua graciosa vontade. Versículo 25. E então ele convida alguém a ouvir e aceitar seu jugo. Agora ele faz esta declaração, está tudo encaixado nesta afirmação maravilhosa que ele vai fazer, ele disse: Ninguém conhece o Filho, exceto o Pai, e ninguém conhece o Pai, exceto o Filho e aquele a quem o Filho escolher revelá-lo. Versículo 27. Ele está pedindo para você tomar seu jugo, sua compreensão real das Escrituras com base em sua experiência pessoal, e desafia qualquer um a nomear esse Filho. Você poderia nomear. Ele sempre revela o Criador do universo como Pai. Ele não fala dele como algum outro ser, apenas Pai, e ele fala do Filho. E o mundo lhe ensinou a acreditar que ele é o Filho. E assim, os sacerdócios do mundo cristão lhe dirão que Jesus Cristo é o Filho de Deus, enquanto na história, se você ler com cuidado, ele confessa que é Deus Pai. Ele disse: Você quer ver o Pai, Filipe? Aquele que me viu o Pai, como então você pode pedir para lhe mostrar o Pai? Quando você me vê, você vê o Pai. João 14, 9. Mas ele confessa que ninguém o viu, isto é, eles não o compreenderam. Eles veem a vestimenta externa, a máscara, a persona que ele usa, mas eles não podem ver o portador da máscara. Mas quando você me vê, se você alguma vez puder me compreender enquanto eu lhe conto as histórias, disse ele, então você viu o Pai. Então não peça para lhe mostrar o Pai, aquele que me viu o Pai. E ninguém lhe perguntou então sobre o Filho, ninguém. Então, por que ninguém lhe perguntou sobre o Filho, se eu sou o Pai? Bem, então deve haver uma criança, então ele traz isso à tona. Ele disse: O que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Eles responderam com base na tradição: O filho de Davi. Então ele respondeu: Por que então Davi, no Espírito, o chamou de Senhor? Se Davi assim o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Mateus 22 versículo 42, 45. A palavra traduzida como Senhor é uma das palavras para Deus, Adonai, que é usada com mais frequência do que a palavra Jeová, porque Jeová é o nome sagrado, Yod-He-Vav-He, e então eles usaram Adonai no lugar. Mesmo que você veja no roteiro Yod-He-Vav-He, os tradutores irão admitir e colocar Adonai em seu lugar. É o mais próximo de Yod-He-Vav-He. E então, ele foi chamado Adonai. Adonai significa meu Senhor, mas essa é uma expressão usada por todo filho de seu pai. Você perguntou ao filho de seu pai e ele se referiu a seu pai como Adonai, meu Senhor. E então Davi está desempenhando o papel de filho. Então Davi no espírito, não na carne, este é um drama do espírito, e Davi em espírito o chama de Adonai, o chama de meu pai. Então, se Davi assim o chama de pai, como ele pode ser filho de Davi? Então ele estabelece o enigma, ele desvenda o enigma, e lhe diz quem criou o universo, quem o estabeleceu, quem o sustenta, e quem é seu filho. Agora, isso está em conflito com o conceito rabínico e o conceito sacerdotal de hoje. Eles não aceitarão isso de forma alguma. Eles ensinam que há uma presença chamada Deus, algo fora do homem que o criou, e que o homem de alguma forma estranha está simplesmente implorando um favor a esse Criador, e que ele prometeu redimir o homem. O homem e Deus são realmente um. Mas neste mistério, isso foi feito com um propósito: estender seu poder criativo. Ao se colocar nessa contração completa chamada homem, ele poderia então desvendar um mistério que foi pré-determinado.
Não é resolvido à medida que ele avança, a coisa toda foi configurada no começo. É a intensa proximidade de Deus que o torna invisível para nós. Se ele não estivesse tão perto, ele nem estaria perto, porque proximidade implicaria separação, portanto, não está perto, ele na verdade é o próprio ser em busca da resposta para o enigma. Na verdade, toda a vasta história da humanidade nada mais é do que uma longa luta com esse enigma infinito. E assim, o homem tendo se organizado em torno do mistério não o entendendo e rejeitando-o como contado nas Escrituras, pois ele contou a história se alguém a lesse cuidadosamente. Mas agora, se eu lesse como me foi ensinado, eu seria influenciado pelo meu professor, e meu professor teria me feito acreditar que uma presença chamada Deus, onde ele está eles não sabiam, portanto, eles não poderiam me transmitir. Mas então eles me ensinaram sobre um ser chamado Jesus Cristo, e ele nasceu como eu nasci. Talvez um pouco diferente, ele não tinha um pai, não um pai terreno, seu pai era Deus, mas eu tinha o pai terreno. Ela era algo diferente, algo único, foi isso que me ensinaram, que ela deu à luz um filho, e ela não conheceu um homem. Eu acreditei nisso e acreditei até o fim até que comecei a lutar com o enigma, a lutar com a vida. E então certas visões me perturbaram. E então veio a visão das visões e a descoberta do Pai. Eu não tinha o menor conceito do significado daquela declaração. Ninguém conhece o Filho, exceto o Pai, e ninguém conhece o Pai, exceto o Filho e aquele a quem o Filho escolher revelá-lo. Mateus 11, 27. Eu li, como você lê, e meu mestre escola, em sua própria maneira limitada, tentou explicar e só aumentou a confusão. Eu não tive nenhuma luz lançada sobre isso. Então chegou aquele momento no tempo, para voltar a Jeremias, tuas palavras se tornaram uma alegria e um deleite para o meu coração. Eu sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Eu sou realmente chamado pelo seu nome? Sim, chamado pelo meu nome. Bem, meu nome é Névio e esse certamente não é o Senhor, Deus dos exércitos. Seu nome é Robert, seu nome poderia ser Mary, nome poderia ser qualquer coisa, mas esse não é o Senhor, Deus dos exércitos. Então, como eu poderia ser chamado pelo teu nome, que é o Senhor, o Deus dos exércitos? De repente, ele nos diz que o nome significa Jeová se levantará, Jeová soltará o útero. Bem, ele se levantou em mim, e ele se levantou em mim e soltou o útero, daquele útero que era realmente um túmulo, e então ele saiu daquele útero. Ele se levantou do túmulo, como uma semente caindo no chão e morre. Se não morrer, não produz nada. Deve morrer como uma semente, então é a terra que é seu útero e se torna por um momento seu túmulo. Mas para provar que o túmulo é transformado em um útero, algo cresce. Então, quando cresce e sai produzindo 100 vezes mais, então o que era um túmulo se tornou um útero. E do útero, ele solta o útero e algo sai. O próprio que se lançou nele saiu. Ele saiu daquele útero solto. E então, tudo o que estava oculto nele, que é a paternidade, começou a aparecer, pois diante dele aparece seu filho dando testemunho de sua paternidade. Ele não sabia até aquele momento que tinha um filho. Estava oculto no início dos tempos, como nos é dito em Eclesiastes. Deus pôs a eternidade na mente do homem, mas ele a colocou de forma que o homem não possa descobrir o que Deus fez do começo ao fim. Então, de repente, no final, ele sai, aquilo que estava oculto em sua mente, e ele está diante dele, e ele o chama de meu pai. Ele o chama de Adonai, meu pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Salmo 89, 26. Não o chama de John, não o chama de Robert, não o chama de Neville, ele o chama de pai. No entanto, nem por um momento você até aquele momento na eternidade acreditou que era a resposta para o enigma. Como você pôde? Você não pode fazer um fio de cabelo da sua cabeça, você não pode adicionar uma hora ao período da sua vida como lhe foi dito. Você não pode adicionar uma hora ao período da sua vida, apesar de todas as falsas alegações em contrário. Você faz suas saídas e suas entradas do palco no horário, e ninguém adiciona ou tira desse período de tempo. Como nos é dito? Quem, por estar preocupado, quem por estar ansioso,
pode adicionar um côvado à sua estatura. Mateus 6, 27. Bem, essa tradução na Bíblia Goldspeed é quem por estar ansioso pode adicionar 1 hora ao seu período de vida? Então, eles mudaram completamente para se conformar ao real significado básico da frase. Você não entra antes do seu tempo e não sai antes do seu tempo. Mesmo quando você parece tirar sua vida, você não sai antes do seu tempo, ninguém o faz. E ninguém entra antes do seu tempo. Então aqui, você não percebeu, você que não pode adicionar 1 hora ao seu tempo de vida, que não pode crescer um fio de cabelo da sua cabeça, que não pode crescer nenhuma dessas coisas, e você estabelece todos os confins da terra? E que você tem um filho e esse filho é o principesco da vida fama bíblica. Ora, parece absurdo. Até que aconteça. Quando acontecer, então não importa o que o mundo lhe dirá. Você pode compartilhar com os outros. E todo o Evangelho de João, por exemplo, é completamente baseado em acreditar ou não em sua mensagem. Tudo o que importa. Essas são as histórias que ele experimentou para interpretar as Escrituras. E os rabinos o rejeitaram porque tinham suas próprias especulações, e ele não estava especulando. Ele estava simplesmente dando sua própria experiência pessoal das Escrituras. Ele disse: Eu vim para cumprir as Escrituras, nada mais, as Escrituras devem ser cumpridas em mim. Então, conforme o livro se desenrolava nele, ele era o grande ser que foi lançado por Jeová, e Jeová lançou apenas a si mesmo. Não havia mais ninguém para enviar, então ele enviou a si mesmo. Ele se enviou a esse redemoinho, esse horror, por assim dizer, esse lugar onde você e eu somos submetidos à encarnação da tragédia e à glória da mensagem de Deus. Bem, não devemos perder nossa visão da glória na tragédia. Então, enquanto passamos por todas as aflições, mantenhamos viva a visão da glória. Ela virá, e você é a resposta para o enigma. Então, quem estabeleceu todos os confins da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Podes dizer? Bem, eu sei que no meu próprio caso, conversei com tantos rabinos e ministros e aqueles de diferentes aspectos da fé desde que aconteceu. Não encontrei ninguém que esteja ensinando isso que ouça, mesmo com interesse. Eles estão tão completamente vendidos na crença de que Deus é algo do lado de fora, e que ele tem um Filho único, chamado Jesus Cristo, e é isso. Você não pode influenciá-los por um momento. Eles dirão depois de lerem seu livro. Sabe, eu vejo e sinto em seu livro uma certa sinceridade, né, mas... E aí o livro está fechado e a mente está fechada. Então, quando ele disse: Tomai sobre vós o meu jugo, ele está pedindo que aceiteis e troqueis o jugo que agora carregais, com base nas falsas tradições, nas especulações dos sacerdócios do mundo, pelo jugo dele, que é o seu conhecimento com base na experiência das Escrituras de Deus. Ele vos diz, e eu sou ele. Antes de vir a encarnação, eu o ditei através dos meus servos, os profetas. Eles apenas me serviram. E ao longo dos séculos, os homens têm procurado ansiosamente por todas as Escrituras para encontrar aquilo de que falavam. Eles não conseguiam encontrá-lo por suas especulações, ele vem apenas por revelação. Quando foi revelado a alguém e ele o contou, eles rejeitaram a revelação e se apegaram às suas tradições. Então ele disse: Vocês circunnavegarão a terra para fazer um prosélito, e vocês jogaram fora a chave, então vocês não podem entrar, e vocês o impedem de entrar, porque vocês se tornam escravos de suas tradições, e suas tradições estão mantendo vocês fora. Então eu vou compartilhar com você, mas não posso obrigar ninguém a aceitar. Eu te digo, o nome desse pai é Pai. E é você. Mas você não sabe que seu nome é Pai, que é realmente o Deus que estabeleceu todos os confins da terra, porque você se esvaziou desse conhecimento quando tomou sobre si as limitações de um homem, e se tornou obediente até a morte na cruz do homem. Filipenses 2, 7. Então aqui está você pregado nesta cruz do homem, tendo se esvaziado de sua forma primordial, seu eu imortal, e então você teve que sonhar o sonho da vida que você havia predeterminado, para um propósito. E o propósito era exercer seu talento criativo,
chamado nas Escrituras de seu filho, pois, ele é chamado de seu filho e ele é, nas Escrituras, nada mais do que o poder e a sabedoria do Deus que você é. 1 Coríntios 1, 24. Mas lhe é dito que é preciso o filho para libertá-lo, você continuará a sonhar o sonho da vida até que o filho apareça. João 8, 36. Ele vem somente no final, e quando ele aparece ele liberta seu pai que o sonhou para que ele existisse. Ele estava escondido em seu pai desde o começo, e levou o sonho inteiro para trazê-lo à tona e tê-lo apresentado como filho. E então, onde está seu pai? A palavra é perguntada no livro de Samuel: de quem és filho, jovem? E ele disse: eu sou filho do teu servo Jessé, o belemita. 1 Samuel 17, 58. É quem eu sou. Eu sou filho do teu servo Jessé. A palavra Jessé é eu sou. Então quando ele aparece ele te chama de pai. E quem ele está chamando de pai e quem é pai? Você diz: bem, eu sou o pai. Ele me chamou de pai, então eu sou seu pai. Mas ele não te chama de Jessé, assim como eu não chamo meu pai de Jogodar. Outros o chamariam de Jogodar, mas eu sempre o chamei de pai. Então ele pode chamar qualquer outra pessoa pelo nome de Neville. Ele não pode me chamar assim, ele tem que me chamar de pai. Então ele me chama de pai. Você olha para ele, e você o vê, e você é seu pai, e ele é seu filho. Então eu vou te contar a resposta para esse enigma, e você, como você está sentado aqui, independentemente do nome que você carrega na terra, você é o pai e o nome do seu filho é Davi. Porque o nome do seu filho é Davi e você é o pai dele, e o nome do meu filho é Davi, o mesmo Davi, e eu sou o pai dele, então nós somos um. Essa é a única maneira que você e eu saberemos da nossa unidade. Nós nunca perdemos nossa identidade nesta união. Nós ainda somos completamente individualizados. Na verdade, esta jornada através da morte, quando a cortina se fecha neste drama fantástico, e todos nós despertamos como pai do único filho chamado Davi, nós seremos individualizados além do que éramos quando o drama começou. Quando começamos este drama, nós o fizemos com o propósito de aumentar nossa individualização. Nós somos todos individualizados, e nós tendemos para sempre em direção a uma individualização cada vez maior. Não há absorção nesta união, há simplesmente uma unidade, uma unicidade. Nós somos todos aquele ser que era no princípio, chamado nas Escrituras, os Elohim. O Deus é plural, os deuses criaram tudo. Foram os deuses que se lançaram em sua criação. E eles concordaram em sonhar em concerto, então o todo seria um sonho em concerto. Quando o concerto terminar, todos eles retornarão completamente, não apenas sem perda de consciência ou perda de individualidade, mas um aumento de individualidade. E todos juntos formam o único Deus e esse Deus é Pai. Então há o próximo passo. Qual será esse passo que você e eu conceberemos para o quinto ato? Eu não sei. Só posso compartilhar com você o final do drama como ele terminou na minha vida. Cada história contada de Jesus Cristo nas Escrituras é verdadeira, mas o próprio homem tem que perceber isso. Ao perceber isso, ele troca o jugo das tradições de seus pais pelo jugo de Jesus. E Jesus significa Jeová, é tudo o que significa. A palavra Jesus significa Jeová salva. Foi Jeová quem se jogou nesse redemoinho, é Jeová quem se levantará, é Jeová quem soltará o útero e se salvará e o trará para fora, e quando ele sair, ele é Jesus. E então, foi para Jesus que Davi no Espírito se voltou e disse: Adonai. Então, no final, apenas um nome, e a esse nome todo joelho no mundo deve se dobrar e toda língua confessará que ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Ele é Deus Pai. Ele disse: Por que você me pede para lhe mostrar o Pai? Estou há tanto tempo com vocês, e você ainda não me conhece, Filipe? Aquele que me viu, viu o Pai, como então você pode dizer: Mostra-nos o Pai? João 14, 9. E então ele revela quem ele é como Pai ao revelar, se eles ouvirem, seu Filho. Mas as tradições não podiam aceitar isso, pois o tempo separou o evento daquele que ele alega ter chamado no Espírito, Adonai.
pois 1000 anos separaram os dois eventos. Se eu voltar 2000 anos, ouço o drama se desenrolar. Devo voltar 3000 anos para ouvir a promessa e a pergunta feita ao jovem que poderia realmente derrubar o tirano que incomodava Israel, e esse jovem era chamado Davi. Seu nome era Olom e é traduzido como o Eterno Jovem nas Escrituras. Ele pegou esse jovem, esse eterno jovem, ou a personificação de todas as gerações da humanidade e todas as suas experiências e o personificou em um único jovem. Mas quando o todo acaba, é por causa de todas as gerações da humanidade e todas as experiências do homem que você pode extrair de tudo aquele ser eterno chamado Davi. Você passa pelas fornalhas, passa por todas as aflições, porque você passou por todas as aflições e experiências, não de alguma outra forma, mas realmente experimentou, você pode trazê-lo à tona. São necessários todos os fogos para trazer para fora de você aquilo que você enterrou no começo. Então ele pegou a eternidade e a colocou na mente do homem para que o homem não pudesse descobrir o que Deus tinha feito do começo ao fim. O que ele colocou na mente do homem foi Olom, e Olom significa o rapaz, o jovem, o rapazinho. Então eu libertarei seu pai se eu puder apenas encontrar o nome do seu pai. Então de quem você é filho, jovem? Pois eu fiz uma promessa, e todo filho de quem destruir o inimigo de Israel, eu libertarei o pai. Então o pai está sonhando e sonhando e sonhando o sonho da vida até que ele traz Davi. Quando ele traz Davi, Davi conquistou a vida, ele conquistou todas as gerações do homem. Ele passou por todas as experiências que o homem poderia experimentar, realmente. Tendo passado por isso, e a memória sendo gentil com ele, não o deixando lembrar dos horrores do passado, ele só agora conhece a glória. Ele não esqueceu a glória na tragédia pela qual ele teve que passar para trazer Davi. Então ele traz Davi. E quando o rei da terra, seu nome é Saul, e ele vê esse jovem celestial e que ele era o conquistador, ele se lembra de sua promessa. Ele vai agora libertar o pai daquele jovem. Ele não pode mais escravizá-lo no sonho da vida. Então o rei da terra deve libertar um dos sonhadores que ajudaram no grande concerto. Ele tem que se libertar. Então me diga. Quem é seu pai? Jessé. E Jessé é eu sou. E então você saberá a resposta para o enigma. Quando você sabe, realmente, você se afasta e tira o jugo de você. No Evangelho de Mateus, eu o tirarei de mim mesmo. Pois naquele pequeno 3 ou 4 versículos, está tudo aglomerado, ele diz que ninguém pode conhecer o Filho, senão o Pai, e ninguém pode conhecer o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho escolher revelá-lo. Então, agora escolherei revelar meu Pai, e disse ele ao rei. Meu pai é Jessé. Até então, ele não sabia, mas ele está procurando o pai daquele filho para libertá-lo, pois ele tem que cumprir sua promessa. Mas até então, os pais estão escravizados. Nós somos os pais, nós somos os Elohim, nós somos os deuses falados em Atos. Grande é realmente este dia. Disse o escritor, quem escreveu o livro de Atos, aquele que escreveu o livro de Lucas, pois os deuses desceram até nós em semelhança de homens. Todos eles desceram e usaram as formas de homens, e estão escravizados enquanto usam as formas de homens, e continuarão escravizados até encontrarem o Filho. Porque ninguém pode libertá-lo, exceto o Filho, e o Filho decidirá quando escolherá revelar seu Pai. Então, naquele 18º versículo do 1 João, primeiro capítulo de João. Ninguém viu o Pai, mas o Filho, que está no seio do Pai, ele o fez conhecido. Você vê João, você vê Maria, você vê Névio, você vê todos esses personagens do mundo, as máscaras que o Pai usa, mas você não viu o Pai. E ninguém conhece o Pai, exceto o Filho, e quando ele vem, ele o chama de Adonai, em cumprimento às Escrituras. Para o Salmo 8 e o Salmo 89 faz a declaração. Eu encontrei Davi. Ele clamou a mim. Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Versículo 26. Então aqui, Jeremias, que lançou tanta luz sobre isso, fazendo a declaração em seu capítulo 23. Ele está reclamando sobre os falsos profetas do mundo. Oh, sim, eles têm sonhos e dizem que os sonhos vieram de Deus, mas ele diz que eles não são de Deus,
São as ambições dos homens. Então eles têm sonhos e tentam encorajar a todos de uma forma estranhamente otimista. Bem, eles não tiveram um sonho que veio das profundezas da alma. Ele fez a eles uma pergunta muito simples: vocês estavam no conselho dos deuses? Vocês realmente estavam na Assembleia dos Deuses? Eles não podiam responder sim a menos que mentissem. Ele disse: então vocês não foram enviados. Vocês foram abordados por ele? Não. E então, ele fez essas perguntas a eles e a resposta é não. Se vocês não estavam na Assembleia dos Deuses, se vocês não foram abordados por ele, então vocês não foram enviados por ele. E então vocês são falsos profetas. Então essa foi a mensagem de Jeremias para o mundo. Quando você é trazido, em espírito, para o conselho dos deuses e lhe é feita uma pergunta pelo Cristo ressuscitado, o ser que agora está prestes a abraçá-lo e, portanto, você é ele daquele momento em diante, então você é enviado em uma missão porque você é enviado por ele. E ele não o deixa, ele vai com você. Esse é o mistério: como ele poderia ir com você e ainda estar lá no conselho divino, abraçando um após o outro, enquanto ele os envia em uma missão? Bem, esse é o grande mistério. Eu preencho tudo, disse ele, eu preencho todo o céu e toda a terra, não há lugar onde eu não esteja. Você pega as asas da manhã e voa para os confins da terra, ele está lá. Se você fizer sua cama no inferno, ele está lá. Jeremias 23, 24. Não importa para onde ele te envie, e ele te enviará através do inferno para que você possa contar a ele sobre o verdadeiro jugo, o verdadeiro entendimento das Escrituras, e fazê-los trocar seu jugo, que é um mal entendido das Escrituras, pelo verdadeiro entendimento baseado na experiência. Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando ele se dirige a Deus Pai, você é enganado, porque ele está falando de Deus Pai. Mas então, não se procura o suficiente para descobrir que ele diz que é o Pai. É como comunhão consigo mesmo. Ele está em comunhão consigo mesmo enquanto está em busca, enquanto está jogando o jogo, enquanto está desempenhando o papel que ele se predestinou a desempenhar. Ele era, no princípio, conhecido de antemão por si mesmo. E aos que de antemão conheceu, também os predestinou, e aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. A glorificação é simplesmente a dádiva completa de si mesmo no final do drama, quando ele retorna ao seu estado pré-natal, quando ele retorna àquela forma primitiva da qual ele foi esvaziado quando assumiu as limitações de uma vestimenta, e pisou no palco, na hora certa, e desempenhou todas as partes horríveis do mundo. Foram necessários todos esses fatores para expandir e aumentar o poder criativo que ele tinha antes de entrar no grande drama. Então, no final, quando a cortina descer, todos nós nos reuniremos e entenderemos claramente o que a grande e maravilhosa tragédia significou. Todos nós nos alegraremos, porque, apesar de tudo, todas as lágrimas são lavadas, todas as cicatrizes se foram, e nada além de alegria permanece, com um poder criativo expandido para outro drama, que você e eu juntos, em concerto, concordaremos antes de nos lançarmos na vestimenta. Tendo visto claramente no começo, então o lançamos no esquecimento e nos tornamos à parte. Então, tendo desempenhado completamente, qualquer que seja então aquele a ser trazido à tona no final do drama, nós o traremos à tona. Não podemos falhar porque Deus não pode falhar. E você é Ele. Então agora, vamos entrar no silêncio e pegar. Você pode pegar a resposta e a esperança de que agora você será capaz de contá-la por experiência, em vez de acreditar em alguém em quem você confia e que teve essa experiência. Agora vamos lá.